Olá, meu nome é Silvia Lopes, eu sou produtora de eventos e este é o nosso podcast, o Casamento e Comportamento, a minha sala de visitas onde eu recebo convidados selecionadíssimos e muito especiais. E hoje eu estou com ela, que dispensa apresentações, ou melhor, ela vai fazer a própria apresentação. Por favor. Oi, eu sou a Má e eu sou farmacêutica especializada em desenvolvimento de cosméticos e eu crio conteúdo para as redes sociais sobre cosméticos há mais ou menos 2 anos. Seja bem-vinda, Marina. Que honra. Obrigada por ter conseguido um tempo na sua agenda e vir aqui bater um papo com a gente. Muito bom, muito bom. Eu que agradeço o convite. Marina, conta assim, para começar essa conversa, como que você escolheu essa profissão? Como que você se viu farmacêutica e de cosméticos? Como isso? Então, na verdade, eu não escolhi. E eu, inclusive, no primeiro dia da faculdade, quando eu falei isso que eu vou falar pra vocês, todo mundo me olhou com cara feia e revirou o olho. Porque eu, na verdade, queria medicina. Eu tentei medicina há 3 anos, não passei nos vestibulares. Acabei passando por um período bem difícil da vida e falei, chega. Eu preciso dar um tempo pra mim, senão eu vou ficar maluca. Eu acho que quem tenta vestibular, assim, sabe como é a pressão. O mediciner, ele sofre muito. E eu passei no Enem, no 2º semestre. Então, eu fui muito no... Vamos tentar uma coisa diferente, porque tudo que eu tava fazendo não tava dando certo. E eu nunca fui uma pessoa que não era estudiosa. Eu sempre estudei muito. Sempre fui uma das melhores alunas da turma. Então, foi até uma frustração muito grande eu não ter passado. Porque era aquela menina que todo mundo olhava e falava assim, não, vai passar em medicina com certeza. E comecei a faculdade e fiquei muito perdida na faculdade até o fim da faculdade ali. Eu gostei, eu já sabia que eu gostava de química, eu já sabia que eu gostava de biologia. Mas eu fui gostar mesmo e olhar e falar, tá, é isso que eu quero fazer no 8º período, que foi quando eu tive a minha matéria de cosmetologia. Que eu vi o que eu gostava, fui estudando. E assim, muito sem saber pra onde ir. Eu acho que dentro da faculdade, pelo menos eu que fiz federal, as coisas não são tão claras. Parece que você vai mordendo um pedacinho de cada coisa. E pra você se achar nesse mercado de trabalho é meio confuso. Então eu não sabia muito bem o que eu queria fazer. E eu fiz um estágio em farmácia de manipulação, que é obrigatório na faculdade. E eu acabei gostando muito, porque a farmácia que eu fui fazer, eu dei muita sorte. Eu sou apaixonada por eles até hoje. O meu chefe de lá é o Wagner. Eu amo ele é farmacêutico. E essa farmácia tinha um centro de pesquisa e desenvolvimento de cosméticos. Então, a ideia dessa farmácia era falar com os prescritores, né? Médico, biomédico, farmacêutico esteta. Conseguir com eles formulações ou ideias e levar para o laboratório pra gente construir essas formulações. E então, logo que eu me formei, eu bati lá na porta dele e falei, Wagner, preciso de um emprego. Dele falou, menina, é pandemia, gata. Como assim? Ah, era na pandemia, Marina. Eu me formei fim de 2020. Então, tava no auge da pandemia, assim. Foi. Eu era pra me formar em agosto, na verdade. Aí a pandemia aconteceu. Tive que ficar 6 meses em casa, sem CRF, sem poder trabalhar. Graças a Deus, deu tudo certo. O CRF é o Conselho Regional de... A credencial, né? É o número tipo CRM. É uma prova que você faz no final ou não tem necessidade? Não tem prova. Você não tem prova, só se inscreve informa. no conselho. Exato. Fiquei sem CRF, fiquei sem trabalhar e fui batendo lá na porta do meu ex-chefe, que foi quem me atendeu na pandemia, né? No estágio. E daí ele gostava de mim, a gente tinha se dado muito bem nesse período de estágio. Eu falei, Wagner, você vai ter que me dar um trabalho. Aí ele, Marina, como assim? Aí eu falei, não, eu tô fazendo pós em desenvolvimento de cosméticos. Eu fiz uma das melhores pós que tem no Brasil, se chama e-cosmetologia. É um dos profissionais mais respeitados, assim, o nome dele é Lucas Portillo. Ele é um dos farmacêuticos mais bambambam de desenvolvimento. É aqui no Brasil. É em Campinas. Em Campinas. Eu fiz online porque eu fiz na pandemia, né? Então, na pandemia é tudo liberado online, gente. Mas eu tive que fazer módulos presenciais. Então, eu fiquei lá uma semana fazendo a comprovação do estágio. A gente tinha prova, tudo bonitinho. A pós-graduação foi assim... maravilhosa. Nem se eu não tivesse continuado com a área, eu amei, assim, a experiência. E daí, como eu tinha essa pós-graduação, ele falou, tá, venha comigo, a gente vai encaixando você onde dá. Então, dentro da farmácia, eu fiz tudo que é imaginável, tudo. Eu era da mídia, eu que ajudava a criar os conteúdos da farmácia pro Instagram. E eu sempre gostei de Instagram, sempre mexi bastante. Eu que era a pessoa que ia falar com os médicos, com os prescritores, falar assim, então, você não quer desenvolver um peeling dourado pra combinar com a sua clínica? Eu fazia esse comercial lá dentro do laboratório. Eu também criava os cosméticos junto com
a responsável, que era a química acima de mim. Eu fiz material pra levar pra médico, então se a gente recebia um ativo novo que fazia XYZ, eu que desenhava, fazia o Canva bonitinho, fazia o PowerPoint, daí levava, apresentava pro médico. Então eu passei por todas as áreas da farmácia, assim, possíveis e imagináveis. Fez um 360, conheceu de tudo um pouco. Isso é muito bom. Foi Porque ótimo. te dá uma visão generalista da coisa, não? Foi. E acho que foi nesse momento que eu descobri que eu não gosto de desenvolver cosméticos, por incrível que pareça. Porque quando a gente fala de desenvolvimento, a gente tem o desenvolvimento da ideia, que é marketing, e tem o desenvolvimento na bancada, que é realmente misturar as coisinhas. E eu sou ruim na cozinha, gente. E construir um cosmético é meio cozinha, assim. É tipo pesar 50 gramas disso, Uma misturar… alquimia. E eu não gosto dessa parte, mas eu gosto de criar a ideia. Então, o que eu mais gostava era chegar com um médico, ele falou assim: tô precisando de um… A gente chegou a desenvolver um creme até de hidratação íntima, né? Porque muitas mulheres que estão passando por tratamento de câncer ou até menopausa, elas têm essa região íntima muito mais ressecada. Acabam perdendo a lubrificação, né? Natural. Exato. E Olha uma só. das médicas, ela chegou e falou assim: olha, tem esse creme dessa marca aqui, ela só vende na Europa, a gente não tem no Brasil. Preciso de um negócio desse. Então, óbvio que fui junto com a equipe, né? A gente foi atrás de pesquisar novos ativos, de pegar fornecedor, de entender essa fórmula, como é que ela ia ser, se ela ia ser mais líquida, mas daí ela ia pingar também durante o dia. Então, essa parte da ideia, da criação da ideia, é o que eu gosto de fazer. E eu acabei encontrando isso dentro da internet. Eu não sou a gata da misturinha. Eu entendo a misturinha, amo a misturinha. Até porque tem que conhecer a misturinha. Tenho que conhecer a misturinha pra conseguir criar coisas novas. Pra conseguir criar, exato. Mas não sou da misturinha, sou da ideia. Eu sou do… É marketing de desenvolvimento, né? Então, eu trabalhei dentro do desenvolvimento. Eu criei várias misturinhas. A gente criou creme e tudo. Eu ficava com a Celeste, que é essa química responsável. E eu passava, sei lá, 3 dias da semana com ela, batendo coisa e envasando e colocando embalagem bonita. E eu gosto. Mas criar uma coisa do zero… Olha… Respeitem as pessoas que criam pra vocês, gente. Porque é muito difícil. A gente, às vezes, passa, sei lá, 8 meses tentando formulações diferentes até achar uma formulação legal. Tem empresa que demora 10 anos tentando misturar as coisas pra ter o cheiro ideal, a textura ideal, que tenha eficácia, que tenha um efeito. É complexo. É bem complexo e desafiador. Mas você, na contramão, talvez seja o termo, na contramão dessa história, você acabou viralizando por simplificar o skincare, os cuidados da pele. Então, assim, nesse viés de simplicidade, o que é… E o legal dessa simplicidade é que você permite que muita gente possa ter esse cuidado, né? Porque você se torna democrática, né? Então, o acesso é muito maior. O que você recomenda hoje? O que é preciso fazer, Marina, para a gente ter a pele perfeita, que é o sonho de toda mulher? Eu acho que eu preciso dar um adendo de que a pele perfeita, ela não existe. Marina, né? Sério? Não existe. A gente tá nessa busca. Eu acho que é uma busca que só vai entristecer as pessoas. Porque ela realmente nunca vai chegar nesse fim, né? Eu acho que… A Marina tá falando isso, mas a pele dela aqui no estúdio é perfeita, tá? Ela tá aqui na minha frente, ela tá falando isso. Eu tô com uma espinha, pra gente. gente se conformar. Porque se vocês olharem a pele da Marina… Não é, eu cuido muito da minha pele, eu cuido muito faz muito tempo, porque eu sempre tive acne. Apesar de hoje a minha pele tá assim, eu inclusive estou com uma acne aqui. Ainda bem que eu estou com o lado bom, aparecendo pras câmeras. Mas eu tive acne, acho que eu comecei a ter acne com 10 anos. E eu tive bastante. Eu nunca chegou ao ponto de ter que tomar medicamento pra isso, mas era aquela que ficava aqui e nada melhorava na altura das bochechas. Que fica nessa região, né? Que é bem marcante. E eu tinha muita mancha. Então, toda vez, mesmo que eu não cutucasse, porque eu não era uma pessoa que cutucava muito, ela manchava de qualquer jeito. Então, nossa, tiveram épocas assim que eu tive que fazer vários tratamentos. Então, dermatologistas, eu conheço vários aqui de Curitiba, porque eu passei por muitos. E tudo que eles me faziam era passar um monte de ácido. Inclusive, eu tenho várias fotos, assim, de eu passando ácido, a bochecha toda descascando, assim, vermelha, super sensível. Tipo, já tá machucada e ainda com ácido em cima.
E muito sabonete muito agressivo, aqueles… E todo mundo falava assim, não, esse sabonete é super suave, você não vai sentir nada, a tua pele repuxando. Aí eu lavava, parecia que eu tinha esticado um pandeiro. Exato, só já pra tocar Só um faltava, samba. só faltava tocar um samba. Ela até fazia ali. aquele barulhinho, né? Que tem aquela expressão em inglês, squeaky clean, porque faz squeak. Isso. Então, a minha pele sempre ficava assim. E eu falei, gente, mas não é possível que todos esses dermatologistas que eu tô indo, eles me falam pra passar esse negócio e o negócio não vai. Eu tive acne por 12, 13 anos da minha vida. Nossa, é um pesadelo, né? Pra mulher é um pesadelo. Até pro homem, gente. Os homens hoje também estão bem vaidosos. É um pesadelo esse período todo, você com acne com acne no rosto. Eu tinha nas costas também quando eu era mais nova. Então, eu fui começar a entender o que eu precisava fazer pra cuidar da minha pele no meu período da cosmetologia, quando eu comecei a fazer a matéria no 8º período. E eu falei, gente, eu tô gastando um monte de dinheiro que nem é meu. A minha mãe ficava embrabecida, ela odiava, ela falava… Não, e eu concordo com a sua mãe, porque o meu filho tem problema de acne, toda hora que eu olho aquela fatura… Primeiro que eu não vejo resolver e cada vez ela vem mais cara. E os produtos cada vez mais caros e cada vez mais produto e aquela coisa. E a minha mãe ficava assim, Marina, você usa mais produto do que eu, desgraça. E eu falava, mãe, mas olha a minha pele. Então eu usava muita coisa, não dava certo. Chegou uma hora que eu falei, cara, eu preciso fazer o básico. E eu meio que… Foi um ponto da minha vida que eu aceitei que eu ia ter acne pro resto da vida. Eu falei, eu preciso gostar de mim mesmo tendo acne, porque eu não vou tomar Rocutan. Eu sempre tive medo, receio de tomar Rocutan. Que é um medicamento muito forte, né, Marina? Ele é prescrito por médicos, gente. Sem receita você não vai conseguir comprar. Grávida não pode usar, tem um monte de risco. De restrição. Ele é muito bom, ele é o medicamento padrão ouro que a gente tem hoje em dia. Mas ele tem suas complicações. E eu nunca tive acne a ponto de tomar Rocutan, mas ela tava sempre ali, sabe? Eu nunca tive aquele rosto choquitão, mas ela tava ali presente, mexe. Ela falava, eu tô aqui. Então, chegou um momento que eu falei, eu vou estudar por conta e vou entender o que eu preciso e vou parar de confiar no que os dermatos falam sobre a minha pele, porque eu que tô sentindo a minha pele, eu que sinto ela… Eu achava que ela era oleosa, mas ao mesmo tempo ela era extremamente ressecada, porque ela descamava, assim. Falei, quer saber? Eu vou fazer sozinha. Aí eu peguei tudo que eu sabia, que era o básico do básico do básico. Essa época eu também tava passando por um período bem sério de depressão. Então, a gente com depressão não tem vontade de fazer muita coisa. Eu falei, gente, vamos reduzir esse negócio, porque eu ficar usando mais coisa não vai resolver. Aí eu comecei a lavar o meu rosto com sabonete. Eu comecei com um negócio chamado de cleansing oil, que é um óleo de limpeza. Então eu parei de usar esses sabonetes pra acne, que eram todos agressivos, que deixavam meu rosto super esticado. Parei, falei… Tô nem aí se eu tô usando acne, se eu tenho acne, vou usar isso aqui. Que eu sabia que a limpeza era bem mais leve. Óleo com óleo sai muito mais fácil, né? Então, tirava a maquiagem mais fácil, o protetor solar, o acúmulo saía mais fácil. Eu comecei a usar um tônico que ajuda a desinflamar a pele, que é um tônico de aloe vera. Então, todas as minhas espinhas que ficavam super inflamadas, com esse tônico elas pararam de ficar inflamadas. Hidratei com creme de corpo mesmo. Creme de corpo? Porque não tem, pro cosmético não tem diferença. A formulação em si. Tem diferença estrutural da nossa pele com a pele do rosto? Pouca, né? A nossa pele do corpo é um pouquinho mais grossa, a gente tem um pouquinho mais de glândula que secreta óleo no rosto do que no corpo. Mas a pele em si, quando a gente cria um cosmético, não tem muito na criação essa definição. Tipo, isso aqui vai ser pro rosto, isso aqui vai ser pro corpo. Comecei a usar de corpo, né? Claro que o de rosto ele tem um refino de formulação melhor. Então ele tende a ficar menos oleoso, segura mais a oleosidade ao longo do dia. Mas no básico, se a pessoa consegue usar, tá valendo usar de corpo. E protetor solar. E a minha pele foi melhorando. E foi melhorando, e foi melhorando. Então, a partir do momento que eu parei de agredir ela, de botar mão de ácido e de brigar com ela porque ela tinha acne, porque sim, que é a vida da pessoa acneica, né? A gente briga com a nossa pele. Ela foi ficando boazinha. Ela foi amansando. Aliás, a sua pele tá se comportando muito bem ultimamente, olha. Faz alguns anos. Eu acho que isso… a última época, assim, que eu olhei e falei… Nossa senhora, minha pele tá… horrorosa. Foi no primeiro ano da pandemia. E também tem muito a ver… A nossa pele tem muito a ver com o nosso emocional, né? Então, é um reflexo, né? Acaba sendo um espelho, né? 100%. Como nós estamos… Eu percebo que quando a gente tá feliz, que a gente tá realizada… Tem o glow, né? Parece que a gente fica radiante. Um glow natural, parece que você tá radiante. Sim, é verdade. Sim. Eu tava me formando, mas tava naquela incerteza de… Putz, quando é que será que eu vou trabalhar? Eu fiz vários processos seletivos pra entrar em indústria de cosméticos. Eu não passava nunca. Pro Boticário, inclusive, que é aqui em Curitiba, né? Ali em São José dos Pinhais, eu tentei 14 vezes. Gente, Boticário, vocês perderam um talento.
Sinto informados. Mas eu tenho uma relação perfeita com eles hoje em dia. Então, Hoje em dia tá tudo certo tá entre eu e ótimo. o Boticário. A vida aconteceu do jeito que precisava acontecer. Eu adoro essa frase. A vida aconteceu como ela precisava acontecer. Eu acredito no fluxo da vida. Super. Que se você tá sendo barrada aqui, é porque... Não é o teu caminho. Não é o teu caminho. Os seus caminhos vão ser por outro ali. Deixa a vida te guiar um pouquinho. Super. Super acredito nisso. Inclusive, na semana que eu viralizei, a semana anterior foi o meu último processo seletivo pro Boticário. Como que você viralizou? Você falou semana que eu viralizei. Eu já tava há 1 ano e meio nessa farmácia trabalhando. E eu sempre quis ajudar pessoas. Eu sempre quis ajudar o consumidor final. E essa farmácia que eu trabalhava, o foco dela na estrutura onde eu tava trabalhando era muito mais conversar com o prescritor. Então eu ficava, gente, mas tem um monte de gente que não vai no médico, que não vai no dermatologista ou não vai no... E que às vezes não tem acesso, não que tem não como. tem acesso e tem como ela aprender com isso. Então eu sempre... Tudo que eu queria fazer, que eu faço hoje na internet, eu queria fazer com o Instagram da farmácia. Só que a comunicação era muito diferente, porque o pessoal falava, mas Marina, você tá comunicando com um médico. E a tua comunicação tá com o consumidor final. E eu falava, gente, mas quem tá no Instagram é consumidor final. E eu ficava batendo, meio teimosa, talvez, até meio imatura. Que signo que é o seu, Marina? Eu sou aquariana. Ah, meu Deus, tudo explicado. Diferentona, assim, sabe? Eu queria fazer tudo diferente. Entrei na farmácia com muita vontade de mudar tudo. E não tava dando certo, então eu tava frustrada, assim. E eu tava, ao mesmo tempo, tentando esses processos seletivos do Boticário, não tava passando. E eu tentei 3 de estágio, ou 2 de estágio. Daí os outros 11 foram processos seletivos já formada. Até que eu fiz o último. E o último eu fui até a última fase. Eu fiz a reunião, eu fiz a entrevista, tudo bonitinho. Eles gostaram de mim, eu senti que eu tava indo super bem. E eu tenho um carinho pelo Boticário, assim... O dono se formou na mesma faculdade que eu, ele também é farmacêutico. Eu não sei, tem um imprint ali, sabe? Tem um negócio, eu gosto. E quando eles disseram não, arrasou meu coração, gente. Eu chorei, assim, por muitos dias. E parecia que tava tudo meio dando errado. Aí eu liguei pro meu namorado e falei, ai... Eu não sei o que eu tô fazendo aqui. O trabalho eu gosto. Não é que a empresa não é boa, mas eu não sinto que eu tô no lugar que eu preciso estar. Eu queria estar dentro de outra empresa, fazendo um negócio maior, ou pelo menos para consumidor final. O que eu vou fazer? Daí ele falou: olha, se você continuar fazendo exatamente a mesma coisa, nada vai mudar. Daí eu falei: tá. Aí eu lembro que eu sentei, tava no meu apartamento, eu tinha me mudado fazia super pouco tempo para um apartamento sozinha, minha primeira vez morando sozinha, assim. Aí eu botei o celular na minha frente e falei: eu vou gravar um vídeo sobre o que eu aprendi na faculdade, na pós-graduação. Se der certo, legal. Se não der certo, eu vou me dar 2 anos pra fazer esse negócio dar certo. Eu lembro que eu combinei comigo, assim, foi tipo... Você fez um acordo, você com myself. Me, myself and I. Me, myself and I, eu me olhei no espelho e falei: 2 anos. Eu vou tentar postar por 2 anos bonitinha, sem falhar. Se eu tiver 5 mil seguidores, daqui 2 anos eu continuo. Se não, eu dou um jeito, um outro rumo pra minha vida. Aí eu lembro que eu postei o negócio. No dia seguinte foi pra terapia. Aí fiz uma sessão de astrologia. Eu sou super da mística, astróloga. Eu sou. Meu Deus Se do você céu. um dia quiser conversar só sobre astrologia, eu venho aqui pra conversar A só gente sobre marca astrologia. e daí a gente convida a Lari da Astrolover, que é nossa astróloga. A Lari é minha astróloga! Ai, gente, Lari, olha só! A Lari é minha astróloga. A Lari é minha astróloga. Eu vou nela todo mês, bonitinha. Eu obedeço ela. É Deus no céu e Lari na terra. Lari, beijo meu e da Marina pra você. Ela é uma fofa. Mas não foi com ela que eu acabei fazendo essa consulta e tal. Eu lembro que, sabe, aquele dia que tudo tá errado. Aí sentei em casa, aí eu fui entrar no TikTok. O meu primeiro vídeo foi no TikTok. Foi no TikTok. Eu entrei no TikTok, mas porque eu queria olhar. Eu era usuária heavy user de TikTok, viciada, assim. E daí começou a brilhar uns negócios, muita notificação. Eu falei: gente, o que é isso? E o vídeo tinha batido 30 mil visualizações, que pra um perfil que não tinha nenhum vídeo era muita coisa. Só que tinha muito comentário, eu acho que tinha mais de 1000 comentários. Qual que era o tema desse vídeo? Era sobre como o ácido hialurônico, ele não é tudo isso pra empresa, pra indústria. Eu lembro, foi instintivo. Pra indústria ou pro consumidor? Pro consumidor. Foi uma pegada, assim... Foi instintivo que eu falei, mas eu falei: como não cair em golpes de empresas cosméticas edição ácido hialurônico? Nunca tinha feito curso de marketing, nunca tinha feito nada. E eu acho que foi um catchphrase, assim. O pessoal ficou: nossa, essa menina deve saber. Porque daí eu falei: olha, eu sou farmacêutica e tal. E eu expliquei que eu não gostava do ácido hialurônico, porque ele não hidratava tanto assim. Expliquei das diferenças de moléculas. E gente, e muita gente olha ácido hialurônico, a gente quer comprar e tomar no beber, gargalo. mas não é. A gente quer tomar no gargalo.
Você falou essa palavra, é como se você falasse uma palavra mágica que a gente quer usar. O marketing faz isso, né? Tipo vitamina C, assim. Exato. E é outra também que eu quero tomar no gargalo, assim. São 2 que eu não gosto, particularmente. Então, tô fazendo tudo errado. Não é uma questão de fazer errado. É que é uma questão de por que ele ficou tão famoso. As pessoas botam muito valor, muito dinheiro em cima disso, né? Então, você vai comprar um sérum de ácido hialurônico hoje, que não vai fazer grandes coisas pra sua pele, mas você tá pagando R$300. Sim, e que é um valor agregado. Muito alto. Valor alto, principalmente porque a gente tá falando de produtos que tem continuidade. Então, todo mês você tem que comprar não são R$300 pontuais, são R$300 num plano de investimento aí. Exato. E como eu não ganhava tanto na farmácia, eu tinha ali minhas condições, né? Tipo, não ganhava nada bem, na verdade. Porque eu também tinha acabado de começar, tá tudo certo, faz parte do processo. Fazia parte daquele momento. Mas eu tinha muita consciência de dinheiro, né? Então eu não ficava gastando dinheiro com coisas absurdas. E daí foi indo. Aí eu lembro que depois desse vídeo eu já fiz mais um outro que eu me empolguei. Eu falei, gente, deu muito certo. E daí os 5 mil seguidores que eu queria ter em 2 anos, eu consegui em 2 dias. Gente do céu. E daí... É porque também é um assunto, né, que as pessoas, elas estão sedentas, elas querem saber, né? Você consegue, eu falo assim, existem assuntos que o interesse deles é geral. Todo mundo quer saber. Ácido hialurônico, a médica usa, a engenheira usa, a moça da padaria também usa. Então, assim, se você traz um conteúdo sólido que as pessoas percebem que tem autoridade, muita gente quer consumir, não é? E eu acho que depois da pandemia, que o pessoal parou de comprar tanta maquiagem, porque todo mundo ficava em casa, a galera houve essa mudança, né? Até dentro das indústrias mesmo, das pessoas investirem muito mais em cuidar da pele, de uma pele boa, do que numa maquiagem. Até porque a galera ficava com a máscara o tempo todo, aí sujava o batom, sujava com base. Então eu acho que o pessoal... A gente tirava aquela máscara. Já queria jogar no lixo. Eu queria queimar, eu pegava nojo daquela máscara, pois verdade. Então quando eu comecei, eu postei, eu lembro, foi dia 24 de abril de 2022, o primeiro vídeo que eu postei. E tipo, o negócio cresceu e eu lembro que eu postei numa terça-feira de noite, na sexta-feira de noite eu já tinha 40 mil seguidores. Meu Deus, foi aumentando. Em 2 meses eu tinha 300 mil seguidores, em 3 meses eu tinha 800 mil seguidores. Foi um negócio assim... Eu lembro que no primeiro mês eu não dormia. Eu ligava pro meu namorado, ele morava em São Paulo, eu morava em Curitiba. Aí eu falava assim, vão me descobrir. Aí ele, vai descobrir o quê, Marina? Vão me descobrir que eu sou uma farsa dele. Mas você não tá falando que você estudou? Deu, sim, mas é uma farsa. Vai que descobrem que eu tô mentindo dele. Mas minha filha... Não tá mentindo. Você tá mentindo? Que aí eu ficava nervosa, porque eu sabia que era muita gente me assistindo, né? Eu tinha vídeo meu que pegava 4 mil visualizações. 4 milhões, quer dizer... Então eu ficava nervosa e as pessoas falando, eu não consigo mais comprar o produto que você indica porque acabou. Aí eu, Jesus amado. E se der errado com alguém, o que eu vou fazer? Porque é muito comum, né? Uma pessoa gostar de uma coisa e outra não gostar. E principalmente no mercado polêmico como a cosmética, né? A gente vê aí, ainda mais agora que a gente tem tantas blogueiras com linhas próprias, né? Que na minha realidade de juventude não tinha isso. Nossa, eu lembro que eu comprava no Free Shop em Shiseido. Sim. Era minha garantia que o negócio ia ser bom. Que o negócio ia ser bom. A base e o delineador da Lancôme, que daí era nas viagens internacionais, você tinha que comprar para manter. Tinha que comprar um pouquinho de um estoque, assim, senão acabava. Exato. E então é um outro universo hoje. Eu imagino que tenha esse medo sim. Mas, Marina, hoje, qual que é a sequência dentro desse universo aí que você conhece tão bem e simplificou para o consumidor final? Qual que seria o cuidado, uma sequência de cuidados para a pele? Para uma pessoa jovem e para uma pessoa de idade. Ela muda, né? O que você... Vamos por etapa. O que você recomendaria, a sequência de cuidados que você recomendaria para uma pessoa jovem? Eu acho que, independente de se a pessoa é jovem ou se ela tem mais idade, ela precisa começar com o básico. Então, eu sempre falo para minhas pacientes, para as minhas seguidoras, para quem é aluna do meu curso,
que você primeiro precisa entender a sua pele antes de… Porque idade, né? Quando a gente fala de uma pele madura não é um tipo de pele. Porque a pele madura, ela pode ter um pouco de flacidez. Aí, mulheres que têm uma pele mais escura, por exemplo, flacidez raramente acontece. Porque a pele negra, ela tem muito mais colágeno. Mas mais aí colágeno. tem mais hiperpigmentação. Então, quando a gente tá falando de uma pele madura, ela tem que entender, né? Ou uma pele jovem, qual que é a pele dela. Qual que é a questão da pele dela. Você falou um ponto agora. Nós temos muitos clientes em Angola, né? Elas são… Você se corta de inveja. As mães das minhas noivas em Angola, elas são lindíssimas. Aquelas mulheres que você, assim… Parece 30 anos mais nova que a gente, né? Elas parecem 30 anos mais nova que a gente. Uma mais bonita com a outra e com a pele… Com glow, parece. Elas têm uma pele muito bonita mesmo. Com a pele intacta. Beijo para as minhas noivas de Angola. Sim, eu tenho algumas seguidoras de Angola também. Elas são são sempre uns doces, e maravilhosa. É aquela pele, lindíssimas. Tá, então o primeiro passo é conhecer a sua pele. Saber o que é a sua pele. Entender se ela tem oleosidade. Eu não gosto, particularmente, muito de definir uma pele como pele seca, pele mista, pele oleosa. Por quê? Porque, principalmente para nós mulheres que passamos por ciclos, né? Então, a gente tem o período menstrual, aí antes da menstruação. E tudo isso muda a nossa pele. Eu tenho uma pele que é muito reativa ao meu estado de espírito. E a gente também vive num ambiente que troca. Curitiba, a hora tá super seco, a hora tá sol, a hora tá úmido. Então, a nossa pele, ela também acompanha todo esse processo. Então, eu sempre indico para todo mundo… Cara, sente quantas vezes a gente se olha no espelho e realmente coloca a mão na nossa pele e sente a nossa pele, né? Olha e fala… Tá hoje seca. tá seca. Nossa, eu tô sentindo ela repuxando. Ou, nossa, como meu lábio hoje tá macio. Não sei, será que eu tomei mais água? Ou tá rachando. Ou aqui no nariz. A gente que mora em Curitiba, pelo menos eu tenho rinite. Então, eu tô com o narizinho aqui sempre assadinho. Ter essa consciência da própria pele. Eu mesma era uma pessoa que achava que tinha pele oleosa por muito tempo. Porque eu tinha acne e… qualquer gordurinha que a gente tenha na testa, o brasileiro, por morar num lugar mais… Claro que a gente tem climas diferentes, mas, num geral, o brasileiro tem um clima mais tropical, que é mais calor. Então, qualquer oleosidadezinha, a gente acha que tem que tirar, que tem que ficar mate, né? Que tem que a pele ficar sem brilho. Então, eu tirava toda a oleosidade boa da minha pele, ressecando ela com um monte de ácido, com um monte de produto. Nossa. E daí ela ficava surtada, porque daí ela ficava seca, mas ela ficava oleosa ao mesmo tempo. Depois que eu entendi que ela era uma pele normal, eu hidratei ela como uma pele normal, ela nunca mais teve oleosidade. Então, eu acho que, antes de tudo, se conhecer. Mas, mesmo para pessoas de pele mais madura, independente se ela é uma pele mais madura flácida ou uma pele mais madura com hiperpigmentação, né, manchas, o básico começa com um sabonete ou um produto para limpar a pele, que não agrida a sua pele. Ele não pode repuxar. Se você tiver esticada, se você tiver com dificuldade de movimento depois de lavar, se você sente… ressecou, não é bom. Aquele produto não é bom pra você, tá? Então, um sabonete leve, que seja gostoso. Eu gosto de limpar com óleo. A gente às vezes tem uma ideia distorcida, que você acha que na hora que dá aquela repuxada… É que limpou mais. Que limpou mais, Marina. Nossa, limpou. Olha, tá bem repuxadinha. E não é. Não, na verdade, você, inclusive, quanto mais você retira essa gordura da nossa pele… Claro que peles oleosas têm uma gordura em excesso. Mas a nossa pele, ela precisa dessa gordura até pra se proteger, né? Ela precisa ter esse deslize, ela precisa ter um movimento, ela precisa ter uma maleabilidade pra gente sorrir. Porque algo seco, ele craquela muito mais fácil. Craquela muito mais fácil. Então, a gente precisa ter oleosidade. Quando a gente passa esses sabonetes que são super ressecantes… a gente vai tirando essa proteção da nossa pele. Eu, inclusive, tinha muita acne, porque o sabonete era tão agressivo pra mim, que eu ia… A nossa pele, ela é como se fosse uma parede de tijolinhos, assim, né? Então, eu ia lavando e eu ia abrindo. Eu ia rasgando ela. Então, entrava mais problema. Ao invés de você solucionar, você só piorava o estado que já estava. Então, o sabonete tem que ser sempre levinho, gostosinho. Eu chamo de sabonete fofinho, assim, que a pele não pode ficar esturricada. Hidratante, porque a primeira coisa que a gente faz quando a gente vai envelhecendo é perder a água da nossa pele. Então, hidratante é o maior… O maior não, mas é um excelente anti-aging. E protetor solar. Hoje,
Se alguém me fala assim, Marina, qual que é o melhor produto ou entidade que tem no mercado? É o protetor solar, gente. Não tem nada melhor do que um protetor solar. Gente, luxo e glória, porque se deixar, eu abro a bisnaga e tomo o protetor solar. Eu amo o protetor solar, fico passando protetor solar. Ai, mas é muito raro acontecer isso. Que bom que você é assim. Por isso que a tua pele é ótima também, né? Ai, gente, eu ganhei elogio da Marina. Não, mas então a sua pele é muito boa mesmo. Sinal que ela tá boa. Marina, eu sou a louca do protetor solar. Eu também sou. Eu saio passando o protetor solar, eu ando com ele na bolsa, eu falo, gente, usem protetor solar. Eu falo no meu curso o tempo todo, nas minhas redes, que assim, tem muita gente. E protetor solar, querendo ou não, é um luxo, né? Porque ele é caro. Protetor solar é caro. Não é uma coisinha super barata, não deveria. Deveria ser um negócio de saúde pública. Saúde pública. Mas é caro. Tem coisas que vêm aí da falta de proteção solar, câncer de pele e tudo mais, seríssimas. O protetor solar deveria ser mais acessível. Eu também acho. É um produto caro. Então, se você não tem dinheiro pra absolutamente nada, pega um sabonetinho leve e um protetor solar. Ai, Marina, mas eu não consigo usar protetor solar. Investe num que você consiga usar, que você goste de usar. Geralmente, eles são mais caros. É todo protetor solar mais caro que é bom? Não, tem um, inclusive, da Needs, que ele é pequenininho, assim, azul, que custa 40, 50 reais. Ele é ótimo, ele é super sequinho na pele, ele é bem gostoso. É o meu, uma bisnaguinha azul. Ele é redondinho, não é bem uma bisnaga. Ele é tipo um potinho redondinho. Veja se você acha o meu. O meu é um azulzinho, mas eu compro. Esqueci o nome dele. Esqueci o nome do meu protetor solar. Depois você vê a marca. Mas um protetor solar. Que você consiga usar, que você goste de usar. Porque não adianta nada também a pessoa comprar e daí a pele fica oleosa, dá espinha nela, ela escorre no olho dela, fica com raiva do produto, ela nunca mais usa. E daí lava, passa o hidratante e depois o protetor solar, né? Dá um tempo entre um procedimento e outro? Ou tem que dar um respiro para ele absorver ou não? O protetor solar, ele precisa ser colocado na pele seca. Porque a partir do momento que você mistura ele com qualquer coisa molhada embaixo, ele pode desandar a formulação. A chance é pequena, mas como a gente tá falando de proteção solar, e proteção solar hoje é causador de câncer e péssimo pro nosso envelhecimento, né? Pro envelhecimento saudável, eu sou muito cuidadosa com protetor solar. Então, eu sempre indico para todo mundo. Se você passar tônico, sérum e um hidratante, esses não precisa esperar um depois do outro. Tudo vai fazer efeito meio ali. Óbvio que você não vai fazer uma misturinha na mão e passar. Isso aí. Mas faz camadinhas ali, não precisa esperar muito. Agora, o protetor solar, o ideal é que dê uma secadinha na pele pra depois você passar. Até porque se você passa tudo meio melecado, o protetor solar, ele vai se misturando, ele não faz aquele filme uniforme, né? Porque a proteção, ela precisa, inclusive, se tiver depois imagens, quando você passa o protetor solar e você coloca a pessoa numa câmera UV, ele fica com o rosto todo preto, né? Como se fosse um escudo mesmo, todo preto. Escudo. Que é o que faz a gente ficar protegido da luz do sol. Se tiver creme hidratante embaixo, esse escudo ele não fica tão homogêneo. Então, o ideal é esperar um tiquinho, né? Dá uma secadinha. Dá aquela absorvida e depois passa o protetor solar. Isso. Mas os outros não tem tanta necessidade. Até porque o ideal é que você não fique passando 30 produtos. Quem passa 30 produtos na rotina tá errado. Tem uma onda da galera falando que o cosmético coreano, que as coreanas usam 10 pastas de skincare. Tá uma febre isso. Mentira. Tá uma febre. Isso é uma mentira. Ninguém na Coreia passa 10 pastas de skincare. O que acontece? Na Coreia, eles são viciados em formulações diferentes. Então, você entra lá, aí você vai ver um monte de tônico, que pro brasileiro é tônico, porque é tudo meio que uma aguinha. Mas eles chamam de ampola, toner, essence. Pra eles tem vários nomes que eles podem dar. Várias nomenclaturas. E como começou a bombar, lá em 2015, mais ou menos, na Coreia, e começou a espalhar pra fora do mundo, teve uma mulher, Charlotte Chang, Charlotte Cho, eu não vou lembrar o nome, talvez eu esteja falando errado. E ela escreveu um livro, ela era meio americana, meio coreana, escreveu um livro explicando esses tipos de produtos diferentes. E daí começou a passar de boca em boca e a galera entendeu que esses 10 tipos de produtos eram usados numa mesma rotina. Mas eles não são. Gente, um telefone sem fio. O negócio aqui, a pessoa entendeu lá na ponta. Então, assim, você escuta que a rotina coreana precisa ter uma máscara, um esfoliante, um sabonete, um cleansing oil, nananã, tipo, é pra ter 10 passos. Mas, na verdade, só são 10 produtos diferentes que a galera começou a usar junto, mas não precisa usar junto. Inclusive, quanto mais produto a gente usa, mais tendência a nossa pele tem de ficar irritada e de ter alguma reação com o produto. Sim, porque ela tá sobrecarregada. Nem ela tá entendendo o que tá rolando aqui. Inclusive, a chance de você ter acne com um negócio desse, que é a acne cosmética, é enorme. E daí você vai olhar pros 10 produtos e falar, tá,
quem que é o vilão agora? Qual que é o tiro dessa rotina? Exato. Porque não vai nem Não, saber. e o tempo também de você, porque eu entendo que o skincare, esse cuidado com a pele, ele tem que fazer parte da tua rotina. Você acordar e você dar conta dele. Não adianta ser o melhor skincare do mundo que você não dá conta dentro do... O skincare bom é o que você consegue fazer e tem continuidade. Tem continuidade. Não adianta você ter o creme lá de ouro com caviar, do não sei o quê, se você Exato. usa uma vez por mês. Ele não vai fazer efeito, né? É bem isso mesmo. E o que muda desse skincare, dessa pele jovem para pele madura? Eu acho que, em primeiro lugar, a pele jovem, a gente tem um negócio chamado de crescimento celular. Então, as nossas células crescem da base e vão pra cima. Demora mais ou menos 28 dias esse processo. Quanto mais velha a gente vai ficando, quando a gente vai envelhecendo, esse processo começa a se estender. Então, é como se a célula que ficasse velha, ela ficasse velha em cima da nossa pele por mais tempo. Ao invés de ficar 28 dias, ela fica, sei lá, com 60, 70 anos, ela fica 50 dias. Então, essas células, elas vão ficando mais achatadinhas, a pele vai ficando mais ressecada, a gente vai perdendo água. E a microbiota da nossa pele também muda. Então, não só a microbiota, como o pH. A gente tem bactéria e fungo vivendo na nossa pele e eles fazem bem pra gente. Não é pra matar todo mundo. Ai, gente do céu, quando você fala isso, eu sempre imagino os fungos, as bactérias, eu quero tirar todos eles. Mas eles fazem bem pra gente, Tá, eu juro. Eu vou tentar viver melhor com A eles. tua pele tá ótima, você não tem com que se preocupar. Se tivesse dando problema, a gente já Vamos saberia. deixar os fungos aí. Eu entendo a agonia, mas eles fazem bem pra gente. Então, eles vivem numa comunidade ali super positiva. Só que eles são super dependentes do nosso pH. E a pele tem um pH. A nossa pele ela tem um pH mais ou menos entre 4,5 e 5,5. Quanto mais velha a gente vai ficando, esse pH vai aumentando. Então, essa população de bactérias e fungos, ela vai dando uma mudadinha. Com isso, também as estruturas da nossa pele, elas vão ficando mais frouxas. A gente vai consumindo colágeno, né? Porque aquele efeito derretimento que acontece com a idade. E principalmente depois da menopausa, porque menopausa os hormônios muito. caem muito. Então, quando a gente fala de pele madura, eu particularmente não gosto desse termo, porque cada pessoa ela vai ter uma questão. Tem, principalmente, mulher de pele mais clara, ela vai ter provavelmente problema de flacidez. A pele clara tem muito problema de flacidez. É uma característica dessa pele, né? Super. Tanto que a gente vai ver pessoas da Escandinávia, elas são muito mais flácidas, né? Mesmo não tomando tanto sol, porque na Escandinávia não tem tanto sol, mas a flacidez, ela existe. Porque lá é todo mundo muito, muito branquinho. Já uma pele que é mais negra, mais escura, ela já vai tendo problema de hiperpigmentação. Então, depende pra cada coisa. Mas se eu pudesse dar uma recomendação, assim, que eu acredito que todas as peles podem se beneficiar, seria o retinol. O retinol é o mesmo ativo, não. É o neto do Rocutan, tá? Então, o Rocutan é um medicamento... São da mesma família. São da mesma família. O Rocutan, ele foi começado... É da família de retinoides. Então, ele foi pesquisado em 1970. Passou muito tempo de pesquisa. Pra acne, né? Que é o acesso do Rocutan. É o uso do Rocutan. E o Rocutan se chama ácido retinóico. Ele é um medicamento... Não comprem ácido retinóico sem previsão. Sem Gente, previsão. aliás, não comprem nada sem prescrição. Parem com isso de achar que existem caminhos mágicos para vocês adquirirem as coisas. Olha as histórias horrorosas. Você pode gente, queimar a pele, dar problema se você estiver grávida. Eu sou muito cuidadosa para falar de produto anti-aging por causa disso. Exato. Mas, basicamente, eles pegaram essa molécula que é a do Rocutan e foram enfraquecendo ela várias vezes. Porque se a gente passa o Rocutan... Porque tem o creme com ácido retinóico também. Mas ele é super forte. Inclusive, foi um desses que tem uma foto minha que eu usei, que eu fiquei com a cara toda vermelha e descascando. Porque eu usei um dia e ele é muito, muito forte. Muito agressivo. Super, super. Então, eles enfraqueceram essa molécula e criaram um negócio chamado retinol. Que é como se fosse o neto, né? Então, ele faz o efeito. Ele é super gostoso, ele é super legal. Eu uso faz uns 5 anos já. Usava muito pra acne. E continuei usando, porque ainda tem um pouco de acne, mas também para envelhecimento. E ele é muito legal, porque ele faz esse crescimento celular voltar ao original. Então, se a pessoa tá lá com um crescimento celular hoje em dia de 35 dias, ele começa a voltar a diminuir. Então, ele dá essa aceleradinha. Ele retrocede. Ele faz com que esse turnover, ele acelere. Então, como se a pessoa estivesse lá meio preguiçosa no sofá, ele dá uma levantada e fala, meu filho, vai. Sabe? Vamos dar uma acelerada. É um pré-treino. É um pré-treino, exato. E ele também ajuda nesse processo de reciclagem das células, ele tira também as manchas, né? Os pigmentos. Então,
ele, hoje, pra mim, é o ativo mais completo, na minha opinião, que a gente tem. Tem outros que poderia usar? Super tem. Mas ele seria bom pra flacidez, porque ele produz um pouco de colágeno. Que é o grande drama feminino, né? É um pouco. Porque quando a gente fala de flacidez, a nossa pele é como se fosse a nossa estrutura, né? É como se fosse um sofá. Então, o tecido do sofá é a nossa pele. Os cosméticos, eles só agem no nosso tecido. Eles não vão agir na espuma. Eles não entram. A nossa pele, ela é dividida em 3 camadas, né? A epiderme, a derme e a hipoderme. Cosmético só atua na epiderme. Se ele atuar mais pra baixo, ele não é mais considerado cosmético. Ele daí é considerado um medicamento. Por isso, daí ele tem risco de entrar no sangue, daí tem um monte de complicação. Tem todas as complicações inerentes a um medicamento. A um medicamento, é um outro universo. Exatamente. Então, cosmético é na superfície. Se você quiser... E quando a gente tá falando de colágeno, o colágeno ele tá na derme, que é a camada mais de baixo. Então, o retinol, ele dá uma estimulada? Dá. Mas é leve, é aquela coisa da pele ficar bonita, de ficar um glow, menos textura. Mas quando a gente tá falando de estimular colágeno, a gente precisa daí fazer procedimentos. Seria um ultraformer, um bioestimulador, porque daí é uma injeção com um negócio que vai lá dentro e que atua no lugar, no foco mesmo da questão, que seria na derme. Cosmético não faz isso. Então, por isso a gente tem que proteger o nosso colágeno usando protetor solar antes de pensar em fazer... Antes de pensar, porque é muito melhor fazer a manutenção do que ir para os finalmente. Sai muito mais barato também. E Marina, daí falando até nessa precaução, a minha sobrinha tem 12 anos, ela acorda, ela tá com uma fita no cabelo, fazendo skincare com 12 anos. A gente fala para ela, vai fazer a lição, Betina, fazer skincare nesse... Tipo, né? Qual que é teu olhar sobre essa... É precoce? A gente deve incentivar? Qual que é seu olhar como farmacêutica para essa juventude tão sedenta de skincare, de cuidados com a pele? Tem um lado positivo, né? Acho que tem um lado positivo. Eu sinto que tem, porque assim, quando eu era mais nova, eu queria comprar essas coisinhas, assim, porque eu tive acne muito cedo, né? Eu comecei a ter acne com 10 anos. Então, eu sempre quis ter essas coisas, mas no mercado não tinha tanta disponibilidade. Então, eu acabava investindo muito mais em maquiagem. Então, a minha geração, eu nasci em 95. A geração das minhas amigas era tudo aquelas que carcavam o rosto com maquiagem pra tentar esconder aquelas manchinhas, aquelas espinhas. Então, um pouco de cuidado eu acho super válido. Esse cuidado super básico de um sabonetinho leve, que não esturrique a pele da adolescente. Ela pode usar. Super pode. Um hidratantinho super válido. Protetor solar, mais válido ainda de todos. Até porque, geralmente, o adolescente tem mais espinha. E a espinha, se a gente não usa protetor solar, ela fica mais manchada. Então, é até uma prevenção pra mancha. Mas eu acho que aí entra muito... Eu não tenho filhos, e estou falando de um lugar de não ter filhos, por isso que eu tô avisando. Mas entra muito um cuidado dos pais também, de ter paciência com essa pessoa, seja menina ou seja menino, que ela tá passando por um monte de mudança, né? Então, a autoestima nessa fase, ela é o caos. Eu lembro da minha... Eu queria ser bonitinha que nem as minhas amigas, mas aí eu era cheia de espinha. E eu... É muito caótico. E então... as amigas bonitinhas também tinham problemas. Super! Todas. Todas. É uma fase que todo mundo tem tá problemas. Inseguro. Só mudou o problema, mas todo mundo tá com um problema. Então, É o cabelo, é a orelha, é a espinha, é o corpo, é o peso, ou é magra demais, é gordinha demais. É a fase do problema. Eu era super magrelinha, então eu ficava braba, porque daí as minhas amigas tinham mais peito do que eu. E daí tinha amiga mais cheinha, que também ficava brava. Então, concordo 100%. Tá todo mundo infeliz nesse momento. Eu acho que tem que ter um olhar muito de não deixar essas crianças entrarem na loucura. De comprar 10 mil produtos. E que é um perigo, porque elas têm... Essa loucura se chama celular, né? Sim. E elas estão ali e nunca se teve tanto conteúdo referente ao tema e elas ficam enlouquecidas. E muito filtro também, né? Quando a gente fala de Instagram e de TikTok. Eu sempre fui a pessoa que não... Desde que eu comecei a criar conteúdo, eu tirei o filtro. Porque eu achava muito errado criar conteúdo sobre pele, sendo que eu tava com filtro... Eu sempre achei errado. Inclusive, eu abandonei o filtro em 2020. Quando eu percebi que toda vez que eu aparecia no celular dos outros sem o filtro, eu me sentia triste. Porque eu falava, gente, mas com o filtro eu sou mais bonita. Daí eu percebi que alguma coisa errada tinha.
Levei isso pra terapia. Nossa, isso, você sabe que esse ponto é muito sério. Tem gente que tá tão habituado a se ver com o filtro que quando se vê sem o filtro, nega a própria imagem, não aceita mais. Eu estava lendo uma reportagem sobre isso e assim, o quanto isso faz mal, Machuca a pessoa. Quanto isso machuca. Então, eu acho que esse cuidado que os pais precisam ter com as crianças não é limitar, não é falar, olha, você não vai usar isso aqui. É tipo, será que isso daqui é melhor pra sua pele? Deixa eu ver a sua pele. Eu tenho um monte de pacientinha de 12, 13 que as mães trazem pra mim, eu ajudo. A gente faz skincare super suave, sem grandes problemas. E tem que entender também que parte do processo é a puberdade. A gente tá com os hormônios mudando. Então, assim, não tem coisas externas que a gente coloque na nossa pele que nem vão penetrar profundamente, que vão mudar um desbalance hormonal, né? A menina tá começando a crescer peito, tá começando a ter pelo em regiões. O menino também tá começando a engrossar a voz aqui, a garganta tá engrossando. Um pouco de paciência a gente precisa ter nessa fase, que é a fase que tá todo mundo meio feio. Não adianta falar que, né? Não, as meninas até de hoje em dia, elas estão mais bonitas. Eu vejo as minhas fotos com 14 anos, 13 anos. Assustador. Eu tenho umas também. Eu não sei o que a geração de hoje agora fez que tá bonita. A minha geração não tava tão bonita assim. Mas o cuidado, ele pode existir, desde que tenha essa noção de que os pais monitorem. E que E que sejam produtos também adequados para essa idade, que seja sob supervisão e que também que não tomem proporções patológicas, né? Que é bem fácil tornar. Eu acho muito fácil. Eu vejo assim que é uma linha muito tênue, né? Entre o saudável e a insanidade completa, né? Sim. Por conta de como elas são bombardeadas por conteúdos diversos, né? E possibilidades mil aí. E, Marina, e nós trabalhamos, né? Nós temos um viés do escritório, a gente trabalha muito com casamentos, né? E para noiva, a pele é muito importante. Toda mulher quer estar lindíssima no dia do casamento, né? Todos os olhares estão voltados para ela, a sessão fotográfica é muito marcante, né? Muito dela. Quanto tempo antes você recomenda que uma noiva comece o tratamento para a pele para que ela tenha resultados eficientes no casamento? Eu acredito que tudo vai depender, né, do que essa pessoa quer fazer. Se ela tá com acne. Eu tenho uma amiga que, inclusive, ela foi casar, ela tava com uma acne que não precisaria necessariamente tomar medicação, mas como ela ia casar e tudo que ela tava fazendo ali não tava dando certo, ela acabou indo na dermatologista e falou, gente, é meu casamento. Então, houve ali um combinado das duas de falar, olha, você não teria que tomar, mas como é seu casamento, a gente vai ajustar uma medicação. Mas se a gente não tá falando de uma patologia, porque a acne, querendo ou não, é uma doença, né? A gente tem que dar nome certinho das questões. A acne é uma patologia, é uma doença. Se não for isso, eu não recomendo ficar testando produto novo, mas pelo menos, assim, olha, no mínimo com um mês de antecedência. Tá. Não inventa moda de testar produto novo, porque se der algum problema, pra dar a volta por cima, o negócio é difícil. Gente, é difícil mesmo. Então, assim, peeling, que é uma coisa que muitas noivas fazem. O peeling, ele geralmente é mais superficial, mas a gente faz numa esteticista, algum profissional, e ele vai tirar essa camada de célula morta da tua pele. Eu recomendaria fazer com 2 meses, 3 talvez, até para ter mais segurança ainda. Exato. E assim, eu não arriscaria grandes procedimentos depois de 3 meses, assim, ó, teu casamento tá aqui nessa data X, 3 meses antes, não inventa muita moda. Tudo que for testar, testa antes e tenta se preservar ao máximo para nesses 3 meses, porque a gente não sabe como a pele, como o organismo vai reagir. Mas e daí se aparecer uma espinha na semana, daí faz o quê, meu Deus do céu? Fura! A espinha é uma Porque elas aparecem por conta do emocional estresse, que a gente falou. Certeza. Elas estão naquele pico de estresse, o casamento tá chegando. Gente, aparecem umas coisas horrorosas, assim, e num lugar onde não dá pra esconder nada. Ela salta, assim. Claro que tudo vai depender do quão antes essa espinha aparece, mas eu particularmente não gosto muito de secativo. Por quê? Quando o secativo você coloca, ele geralmente tem uma concentração de um negócio chamado ácido salicílico, que ele seca a espinha. Só que ele meio que descasca a parte de volta. Então, quando você maquia, fica com um monte de casquinha. Então, não fica uniforme. Às vezes é melhor você ter uma textura, né? Ter um volume
um calombinho com a maquiagem do que ter aquele calombo com Todo em volta. o negócio em volta. Então, eu não sou a maior fã de secativos. Mas hoje em dia, a gente tem um negócio chamado de adesivo hidrocoloide. Aquele que você cola? É tipo um band-aidinho. Aham. Esse hidrocoloide, ele é muito usado em hospital com pessoa que tá com corte, com abscesso, né? Com inflamação. Aham. E ele meio que suga essa inflamação. Então, eu poderia ter colocado… É que eu não tenho em casa, mas eu super colocaria. É um adesivinho. Tem muitos que você pode, inclusive, passar a maquiagem por cima. Que ele… dá uma Olha misturadinha. Então, você passando a maquiagem por cima, se você chegar super perto da pessoa, você vai ver. Mas ele vai tratando. E alguns têm esse ácido salicílico bem pontual. Só que como você vai estar com adesivo, a pele em volta não descasca. Então, eu particularmente gosto bastante de adesivo hidrocoloide. Fica a dica pras noivas E, aí. inclusive, faz com que você não cutuque, né? Sim, não cutuquem, Não né? cutuquem, não, pelo amor gente, de não Deus. cutuquem. Não, é sério. Porque pode inflamar. A gente tem sujeira embaixo dos dedos, tem sujeira na nossa pele. Se a gente cutuca, cai sujeira lá dentro. Primeiro que pode formar uma cicatriz, né? Que a cicatriz é um dano tecidual que não tem reparo. Então, não tem cosmético que resolva a cicatriz. A partir do momento que ficou um buraco, vai ficar um buraco. Vai ficar um buraco. A não ser que você faça um procedimento, um peeling mais profundo, Pra poder tirar pra aquele poder dano. tirar o dano. Então, não cutuquem. Vai lá, coloca o adesivinho em cima e dá o tempo ao tempo. Não tem muito o que fazer. Não. Eu sei que isso assusta muita gente, que a gente quer estar perfeita, principalmente no dia do casamento. Eu nunca casei, então eu não sei como é que é essa pressão. Mas uma espinha não vai deixar a gente mais feia, né? Se a gente for pensar no nosso marido, se o marido aparecer com uma espinha no dia do casamento, a gente vai parar de querer casar com ele? É que você não conhece a palavra noiva. Não, definitivamente não. As noivas não têm Não, esse essa altruísmo, essa paz. Não, eu tô com uma espinha aqui no dia do meu casamento, mas tá tudo bem, eu continuo sendo a mesma pessoa, com a mesma essência. A espinha toma uma… Ela toma conta ali, eu imagino. Ela toma, o assunto vira a espinha. Mas o ideal é sempre não mexer e, se puder, usa esse adesivinho, alguns até com cobertura para maquiagem. E, Marina, para quem tá começando hoje, assim, porque a gente sabe também que essa consciência de pele nem sempre acontece como a minha sobrinha com 12 anos de idade, né? Ela pode acontecer em outros momentos da vida. Para quem tá começando a cuidar da pele hoje, quais os cuidados que você sugere? Independente do que tá acontecendo com a pele, a grande maioria das questões que a gente tem hoje podem ser resolvidas com um sabonetinho leve, que limpe bem, né? Principalmente pra quem tem acne, a limpeza é um passo extremamente importante. Um sabonete que pode ser comprado em farmácia, no mercado, esse daí. O ideal não seria sabonete em barra, tá? Porque o sabonete em barra, ele tem um pH pra cima de 8. E a nossa pele, como tem um pH 4,5, 5,5… ele é muito distante. Então, quando a gente aumenta esse pH, a gente perde água, a gente desidrata. Então, sabonetes em barra, tipo, de corpo, melhor não. Pro rosto, não. Ainda mais o rosto que é mais delicado. O corpo até vai, o rosto é mais delicado. Então, comprar um sabonete desses que tá escrito lá, facial. Eu gosto de limpar meu rosto com óleo de limpeza. Então, eu massageio ele no rosto todo e enxago depois. Passo no rosto seco e enxago depois. Pra mim, ele é a melhor… É o que melhor solução da minha responde pra vida. tua pele. Muito. Inclusive, ele me ajuda com os meus cravinhos, que eu tenho cravinho aqui. Ele tira muito bem a maquiagem, ela sai realmente toda, a pele fica super bonita, macia depois. Tem gente que não consegue usar, tem gente que acaba tendo acne com ele, mas pra mim foi Funcionou. foi a salvação da minha pele, esse negócio. Porque eu não me dou bem com sabonete, mas… Resumindo, um produtinho pra limpar a pele, porque a limpeza da pele é muito importante, até pra gente ter esse viço, né? Senão fica um monte de célula acumulada em cima e fica meio opaca a pele. Sabe quando você passa a mão e você sente tipo uma areinha, assim? Só de você lavar todos os dias, a tua pele, ela já… Você não precisa esfoliar pra tirar isso. O fato de você massagear ali um sabonetinho todo dia já resolve. Hidratação. Todas as peles precisam de hidratação. Mesmo a pele oleosa, que mora em Manaus com 39 graus, precisa de hidratação. Tem hidratantes mais leves, tem hidratantes mais pesados. Mas toda a pele precisa de hidratação. E o protetor solar. Protetor solar é a salvação de muita coisa. Inclusive, tem muita gente que fala: eu tô com mancha de acne. O que eu faço?
tá passando protetor solar direito? Nenhum profissional deveria passar um procedimento ou um tratamento pra mancha sem que a pessoa esteja usando protetor solar regularmente. Porque a mancha vai sair. Ela não é do teu DNA, não é uma pinta, né, que tá ali, que o teu DNA traz pra você. É só um pigmento que às vezes ele é mais chato de sair, às vezes ele demora. Mas eu nunca passei nada pra tirar mancha, por exemplo. As minhas manchas, que eu tinha bastante, elas saíram porque é o processo natural. Às vezes eu demorei 3 anos pra a pele realmente limpar, assim, de não ter mais mancha. Mas aconteceu. Então, eu passei protetor solar direitinho. Juro, esses 3 passos, eles resolvem muito mais coisas do que a gente pensa. Eu tenho muita paciente e seguidora com melasma. O melasma é uma doença que ela é pra sempre. Então, tem épocas que você vai estar com melasma super escuro, né? Que é aquelas manchas, principalmente embaixo do olho. Ou aqui na testa ou no bigode, né? Tem épocas que ele vai estar mais apagadinho e tem épocas que ele vai estar gritando. O fato da pessoa parar de usar um monte de coisa agressiva, fazer laser, passar clareador, um monte de ácido e só cuidar da pele, passar um protetor solar, hidratar. Juro, os relatos que eu tenho, assim, de muita seguidora falando, gente, ele apagou, tipo, ele tá quieto, assim, porque parece que ele... Bichinho quer receber carinho, sabe? Tipo, o gatinho ali, ele tava todo nervoso, com fome, recebeu carinho, ele deu uma diminuída. Então, esses 3 passos são o básico pra qualquer pessoa que tá começando. Ai, mas eu tenho mais questões que essa. Faz esses 3, bem bonitinho. Fica ali, casa com a tua rotina por um tempo. Depois, se você vir que tá faltando coisa, aí você vai adicionando aos poucos, tá? Além desses 3, né? E muitas vezes, a questão não é nem adicionar mais coisa. A questão é trocar. Então, tem muita gente que fala... Ai, mas eu tô passando ácido não sei o quê, mas eu queria adicionar esse porque não tá resolvendo. Então, em vez de adicionar... troca esse ácido, né? Porque esse ácido não tá resolvendo. A galera não, ela vai somando. Ela vai colocando. Acha que a nossa pele é calculadora. Não é uma somatória. E esse ponto que você falou é muito importante. Pelo menos faça o básico. Porque às vezes você percebe que aquela pessoa, ela não tá fazendo nem o básico, porque você observa que ela não passa um protetor solar, que ela não hidrata, e ela tá com o negócio lá na frente, achando que um produto de alto valor, não, se eu comprar esse produto X que custa, isso vai resolver. Não, filha, você não tá fazendo a lição de casa. Você não tá fazendo o mínimo necessário e que demanda constância, porque é só assim que a gente consegue resultado. Sim. Em tudo na vida, na academia, nos estudos, tudo, gente, é constância. Se você não tem constância, não vai dar certo. Não existe solução mágica para nada. Infelizmente. Queria muito que existisse. Adoraria, né? Pele perfeita, plim, né? Mas não é constância. Marina, pra gente terminar a nossa conversa, eu amei, eu acho que dá pra fazer mais alguns episódios aí. Eu tenho bastante coisa pra falar, eu gosto do tema. Adorei. A gente sempre tem, a gente pede pros nossos convidados o comporte-se deles, né? Então, dentro desse cuidado com a pele, dentro do que você acredita, que você transmite para suas seguidoras, qual que seria o seu comporte-se para quem tá assistindo a gente? Eu acho que educação, quando você se educa sobre alguma coisa, quando você conhece muito a fundo o tema, sobre você, sobre o que o cosmético tá fazendo, você se poupa de muita coisa. Você poupa o teu dinheiro de comprar coisa que você não precisava. Você poupa a tua pele de testar coisa que nitidamente já não vai dar certo. Então, eu acho que antes de vocês quererem sair procurando coisas, se eduquem sobre vocês, sobre o que é a pele de vocês, sobre como vocês sentem a pele de vocês. Saibam que vocês, mesmo sem ter um médico, né, do teu lado, vocês têm autonomia pra entender a pele de vocês, sentir... Não, isso aqui não deu certo, gente. Isso aqui tá muito seco. E vocês podem também procurar mais a fundo antes de se desesperarem com a quantidade de informação que tem na internet. Então, você tá vendo que o ácido X é pra cravo e que o ácido Y é pra acne. Mas se você for pesquisar mais a fundo, você percebe que acne e cravo são a mesma coisa e que os dois servem pras duas coisas. Então, você só precisava ter comprado um ácido ao invés de ter comprado 2. Então, antes de comprar, pesquisa bem o que aquilo tá fazendo. Olha pra tua rotina e vê se você já não tem alguma coisa que faz isso. Muitas vezes a pessoa tá comprando um sérum a mais de ácido hialurônico e no hidratante já tem ácido hialurônico. Então, não precisa comer feijão 2 vezes. Você já tá comendo a proteína ali do feijão, sabe? Acho que é isso. Adorei. E usem protetor solar. Usem protetor solar. E comportem-se. Obrigada, Marina. Foi sensacional. Ótimo.